Olá, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre o ácido hialurônico. Eu já tinha prometido para vocês que nós conversaríamos sobre os ativos, né? Todos os ativos que nós conseguimos aplicar com a caneta de pressurização. Então, eu resolvi falar sobre o ácido hialurônico, que ele desperta muitas dúvidas, e também porque eu ouço falar muitas coisas equivocadas na internet. Então eu resolvi vir aqui para esclarecer alguns pontos. Lá naquele nosso primeiro vídeo, eu falei para vocês que o ácido hialurônico, ele é uma glicosaminoglicana, certo? Bom, o que é uma glicosaminoglicana? Glicosaminoglicana é uma substância produzida pelo fibroblasto. O fibroblasto, ele é uma célula de tecidos conjuntivos e a nossa derme, ela tem tecido conjuntivo. Então, os fibroblastos, eles não só produzem as glicosaminoglicanas, como também sintetizam colágeno, elastina, enfim, algumas substâncias que serão importantes para a estruturação da nossa derme e também para a nutrição da nossa epiderme, que é a camada mais superior. Relembrando, vou ver se eu coloco uma imagem aqui para vocês poderem acompanhar comigo. Epiderme, derme e hipoderme. Nós vamos falar somente de derme e enfocando no ácido hialurônico. Bom, o ácido hialurônico, ele é um biopolímero. O que significa essa palavra linda e maravilhosa? Bom, um polímero, ele é uma molécula grande de repetições de certas moléculas. Então, no caso do ácido hialurônico, nós temos a repetição de duas moléculas. Eu anotei aqui o nome, que são glucorônico e N-acetilglucosamina, tá? Essas duas moléculas. Ele é um polissacarídeo, ele tem a estrutura de um açúcar, ele é um polissacarídeo. E por ele ser um polímero, ele tem algumas particularidades, tá? Então, quando a gente fala assim, reticulação, viscoelasticidade, densidade, são características específicas não só do ácido hialurônico, mas de vários polímeros que possuem estruturas similares, tá bom? Então vamos começar falando, né, dessa distinção que as pessoas fazem entre ácido hialurônico reticulado e ácido hialurônico não reticulado. O que significa a palavra reticulação? Reticulação é a capacidade que a molécula tem de atrair água. E a molécula de ácido hialurônico, por si só, ela já é uma molécula higroscópica. Ela atrai a água. Então, teoricamente, toda molécula de ácido hialurônico é reticulada. Porém, a gente faz essa distinção entre reticulado e não reticulado devido a uma outra propriedade que se chama o cross-linking. Então, o cross-linking é a capacidade dessa molécula de ácido hialurônico formar ligações com a nossa epiderme, com outras moléculas da nossa epiderme. Ou seja, o cross-linking, ele é ideal para ácidos hialurônicos que serão utilizados como preenchedores, porque onde nós aplicarmos esse ácido hialurônico, ele vai ter uma durabilidade maior, porque ele vai conseguir se fixar no tecido e vai ficar mais tempo ali sem ser absorvido de imediato. Já os ácidos hialurônicos que não têm essa reticulação, que não têm esse cross-linking, na verdade, eles serão absorvidos pela nossa pele, servindo simplesmente como hidratantes. Ficou certo, então, essa parte da reticulação e o do cross-linking? Ok, vamos falar sobre a densidade. A densidade do produto vai estar muito atrelada também com a capacidade higroscópica dele. Como eu disse anteriormente, higroscopia é essa capacidade dele trazer água, né? De trazer água para essa molécula. A molécula de ácido hialurônico, ela tem uma capacidade de atrair 1000 vezes mais água do que a própria molécula de ácido hialurônico, tá bom?
Então, quanto mais densa, mais ela tem essa capacidade. E mais ela vai ter também uma capacidade de hidratação. Então, quando eu falo assim, que eu tenho um ácido mais fluido, esse ácido ele vai ter uma capacidade menor de hidratação. Se ele tiver um cross-linking menor, se ele for um reticulado com cross-linking, ele vai ser absorvido mais rápido pela pele. Se ele for com uma densidade maior, né, com cross-linking também maior, ele vai ter uma durabilidade maior e uma hidratação maior. Existem partes do corpo, do rosto principalmente, quando a gente fala em densidade de produtos, que nós utilizamos ácidos hialurônicos com densidades diferentes. Por exemplo, nas olheiras. É uma pele muito sensível, a gente não precisa de um ácido muito denso, então a gente utiliza ácidos mais fluidos. Quando a gente vai fazer contornos faciais, principalmente na linha da mandíbula, são ácidos hialurônicos mais densos. Então, o labial, a gente costuma usar um médio. Aqui também sucos nasogenianos podem ser usados mais densos ou menos densos, conforme for essa linha, né, essa marcação que tiver ali no nasogeniano, tá? Espero que a densidade também tenha ficado claro para vocês. E temos também o peso molecular. O peso molecular do ácido hialurônico, ele vai estar atrelado à capacidade de absorção, tá bom? Então, por exemplo, esse termo de peso molecular, ele é muito utilizado para dermocosméticos. Quando eu falo que um dermocosmético tem alto peso molecular, que é um ácido hialurônico de alto peso molecular, vai ser um ácido hialurônico que vai também reter água por conta dessa capacidade que o ácido hialurônico tem de higroscopia. Só que ele não vai ter a capacidade, ou se tiver, vai ser muito pouca, de atravessar o nosso extrato córneo, de conseguir chegar até a nossa derme, né, que é onde tem o ácido hialurônico. Então, são essas moléculas que vão ficar aqui no nosso extrato córneo, só impedindo que saia a água e dando essa superficial hidratação. As moléculas de peso molecular mais baixo, elas vão conseguir atravessar a nossa epiderme e chegar até a derme. Eu trouxe alguns produtos aqui dermocosméticos para mostrar para vocês. Tem um site muito legal que eu já coloquei até no Instagram falando sobre, que é o CosDNA. Eu vou deixar escrito aqui o nome, tá? CosDNA, que você consegue colocar o nome do produto. Por exemplo, vou pegar aqui um qualquer, que eu peguei aqui primeiro. Esse daqui que eu gosto bastante, que é o Vichy Mineral 89. Escrevo lá, Vichy Mineral 89, e ele me mostra toda a lista de ingredientes, é uma mão na roda. E aí, pessoal, não é tão simples como a gente pensa, né? Não vai vir lá nos ingredientes ácido hialurônico. Na verdade, até tem uma opção de ácido hialurônico, que é o Hyaluronic Acid, que é a versão com mais baixo peso molecular que tem nas fórmulas, né, de cosméticos. Então, eu não fui agraciada ainda com esse produto cosmético, ainda não peguei nenhum cosmético que tenha Hyaluronic Acid. A maioria dos meus produtos, eles têm o Sodium Hyaluronate, que é um ácido hialurônico de alto peso molecular. Então, não se enganem, tá, pessoal? Esse Vichy 89, ele não penetra tão profundamente assim na nossa pele. Ele é superficial, se penetra pouco, provavelmente não chega na nossa derme. Provavelmente não chega porque é uma molécula de alto peso molecular. O Elizavec, eu gosto muito desse daqui, principalmente pela textura dele, eu acho ela muito confortável. Então eu passo ele quase todos os dias à noite, olha só, ele é bem fluido, não sei se vocês conseguem ver, mas olha só como é que é. Ó. É um sérum bem levinho, então ele é muito confortável de se passar, também sódio hialuronate. Trouxe opções que não vem escrita assim na embalagem, até vem esse daqui, que é a vitamina C, que eu tô usando agora ultimamente.
Essa vitamina C aqui é meu caso de amor e ódio, mas depois, se vocês quiserem, eu faço para vocês uma resenha sobre ela. A composição dela é maravilhosa, mas a textura dela, a sensação que ela dá na pele não é muito legal. E ela tem esfera de ácido hialurônico a 2% aqui nessa formulação. E aí eu entrei no CosDNA para dar uma olhada na formulação e é sódio hialuronate. O Bioré também, que é o protetor solar, é um dos meus preferidos, na verdade, também é sódio hialuronate. Bom, toda essa turminha aqui são de ácidos hialurônicos superficiais, que vão sim hidratar a nossa pele, só que no nosso extrato córneo, né? Como eu falei. E esse daqui, gente, esse daqui me surpreendeu. Ele é um sérum da Eudora, eu ganhei da minha mãe, eu tenho adorado ele. Ele tem uma textura mais pegajosa, assim, não é tão confortável quanto dos outros sérums que eu tenho, mas a formulação dele é com ácido hialurônico hidrolisado, que é um ácido hialurônico de baixo peso molecular. Então ele consegue sim ultrapassar a epiderme. Isso é muito legal, eu gostei bastante dele e ele tem um cheirinho bem gostoso, tá? Olha o aplicador dele como é. Eu não encosto esse aplicador no rosto para não contaminar, então eu passo uma gotinha aqui, uma aqui, uma aqui e espalho com movimentos ascendentes. Deixo um pouquinho, deito na cama antes de dormir, eu passo meu retinol. E aí, esses são os produtos tópicos, né, que eu trouxe para vocês. E eu quis trazer também, como a gente está falando de ativos injetáveis na caneta pressurizada, na Hyaluron Pen, para fazer o que é mesoterapia pressurizada, eu trouxe os ativos que eu tenho no momento com o ácido hialurônico. Então, primeiramente, a gente vai falar aqui do Skin Booster da Victa. Esse Skin Booster da Victa, ele tem uma formulação muito legal, assim. Por isso que eu gosto de trabalhar bastante com ele. Vou ler aqui pra vocês. Eu coloquei lá no Instagram um post falando sobre o Demai. Vocês lembram? Então, olha, ele vem com duas ampolinhas. E elas são miscíveis, tá? Nessa ampolinha aqui eu tenho Demai a 7% e ácido hialurônico a 1,5%. Demai a 7% e ácido hialurônico a 1,5%. Como vocês podem ver, é um ácido hialurônico com uma média densidade. E nessa outra ampolinha aqui eu tenho B-pantenol, tricilinol, ácido alfa-lipólico e lidocaína, né? Porque a gente não é obrigada a sentir dor, então a gente coloca um pouquinho de lidocaína também. Gente, lembrando que a caneta pressurizada ela não causa dor, tá? Mas eventualmente o líquido pode ser que doa, então por isso que a maioria das formulações elas já tem lidocaína. Então esse daqui é um dos Skin Boosters que eu gosto bastante de usar, principalmente pelo ácido hialurônico e o Demai, que eu sou apaixonada pelo Demai. Se você ainda não viu meu post sobre Demai, confere lá. Eu vou fazer um vídeo também explicando sobre ele melhor. Esse daqui da PHD também tem uma formulação bem interessante. A proposta dele é ser um estimulador de colágeno e hidratação facial. Então ele vem assim. Todas essas ampolas, pessoal, elas são miscíveis, tá bom? Elas misturam nesse potinho aqui. E eu vou ler pra vocês todos os ingredientes aqui, tá? Nessa ampola maior aqui, eu tenho ácido hialurônico a 3%. Então, olha só, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou até pegar novamente a ampola da Victa. Pra mostrar pra vocês a diferença de densidade. Ó. Essa ampola da Victa aqui, eu tenho um ácido hialurônico a 1,5%. Olha a densidade dele, pessoal.
ele escorre com facilidade pela ampola. Ó. Escorre com facilidade. Esse daqui já é um ácido hialurônico a 3%, ele tem uma densidade maior. Olha só, ele demora para escorrer. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ele demora tanto para subir quanto para descer. Olha, ele ainda tá aqui tentando descer. Ó. Ele tem o dobro de ácido hialurônico. Então, o veículo é o mesmo? Não, eu também tenho essa diferença. Ó. Eu tenho 2,5 ml de veículo aqui com 1,5% de ácido hialurônico. Então, eu tenho mais veículo e menos ácido hialurônico. Então, ele tem uma densidade mais fluida. Esse daqui eu tenho mais ácido hialurônico, o dobro de ácido hialurônico aqui, com menos veículo. Eu tenho apenas 2 ml de veículo. Então, a gente consegue ver daí qual que vai hidratar mais. Esse daqui da PHD ou esse daqui da Victa? Esse daqui da PHD, tá bom? Por essa propriedade da densidade do ácido hialurônico. Só que quando a gente vai comprar um ativo, né, pra gente propor pra nossa cliente, a gente não pode pensar só em um dos ativos que tem ali. Então, por exemplo, eu não acredito que o mais importante aqui dessa formulação seja o ácido hialurônico. Eu acredito que o DMAI aqui contribua bastante também. E esse daqui eu já não tenho DMAI. Tem outros ativos interessantes? Tenho, mas talvez não seja para o mesmo cliente que vai utilizar esse daqui da Victa, tá? Então, continuando aqui, né? Eu li para vocês, aqui é o ácido hialurônico. Essas ampolinhas menores aqui. Essas ampolinhas menores aqui são de colágeno, elastina, silício e lidocaína também, né? Lembrando que a lidocaína, ela é apenas um anestésico, então ela não tem propriedade nenhuma, pelo menos nenhuma propriedade aí que foi estudada e comprovada. E as outras são realmente para fazer esse estímulo de colágeno. Você vê ali, tem ácido hialurônico, colágeno, elastina. Opa! Lembra que lá no início do vídeo a gente conversou que esses 3 componentes são sintetizados pelo nosso fibroblasto? Lá na nossa derme, então, eles compõem a matriz extracelular. Então, eles são muito importantes para a estruturação, para a hidratação. O ácido hialurônico, pessoal, eu vou pegar esse daqui que aí vocês vão entender melhor, né? Que a gente falou de densidade, reticulação. Quando eu pego um ácido hialurônico reticulado com cross-linking, ó, eu peguei aqui, esse daqui é o Renova. Essa é uma das marcas que eu utilizo para ácido hialurônico reticulado, para harmonização facial na caneta pressurizada. E ele vem assim. Olha, ele vem numa seringa. Ele é bem denso. Se a gente fosse pegar uma folha de gelatina e colocar só um pouquinho de água, ela ia ficar bem densinha assim, sabe? Bem gelatinosa. Então, é esse o aspecto mais ou menos do ácido hialurônico. Então, você imagina, ele tá lá dentro, lá na nossa derme. Então, ele dá esse volume para nossa pele. Conforme os anos passam, isso é normal, a gente vai perdendo ácido hialurônico, vai perdendo colágeno, vai perdendo elastina e vai perdendo também o volume e estrutura facial. Fazer o que, né, pessoal? É a vida. E aí eu trouxe 2 também, que tem propostas diferentes, que tem ácido hialurônico na composição, mas para lembrar para vocês também em relação ao peso molecular que eu falei para vocês, né? Quando a gente coloca diferentes pesos moleculares em produtos que são utilizáveis para mesoterapia, a gente também abre uma margem para que eles sejam utilizados no microagulhamento, né? Então, esses 2 produtos aqui são da marca Meso e a gente pode utilizar tanto na mesoterapia pressurizada quanto no microagulhamento. Aí vai depender da análise da pele do cliente, né? Enfim. Esse daqui é o Skin Feel,
que eu gosto bastante do Skin Feel. E o Skin Feel, ele tem nanofator TGF beta 3, nanofator EGF, silício e ácido hialurônico de baixo peso molecular. Isso é muito legal quando a gente faz o microagulhamento, tá? A gente já tá abrindo ali o nosso extrato córneo, né? Já tá dando uma entrada, um drug delivery para nossa derme, e a gente ainda tá usando um ácido hialurônico de baixo peso molecular. Então a absorção dele vai ser muito boa, garantida. E esse daqui é o Meso Concept. Ele é para pescoço e colo, mas pode ser aplicado também facial. E os ingredientes dele são Actificol, cafeína, planta carnívora, ácido hialurônico de alto e baixíssimo peso molecular e nanocuperpeptídeos e aminoácidos. Aqui, pessoal, eu trouxe ele só para falar do ácido hialurônico, mas a gente utiliza ele para lipo de papada ou para bichectomia enzimática. A planta carnívora, a cafeína, enfim, elas têm propriedades lipolíticas. Então, isso daqui a gente vai explicar melhor num outro vídeo, tá bom? Bom, pessoal, o que eu queria conversar com vocês sobre o ácido hialurônico é isso. Eu espero que eu tenha falado bem sobre esse ativo e que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me perguntar, tá? Se você for profissional, pode deixar seu comentário aqui que eu ajudo vocês na medida do possível. Se gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no meu canal também, porque isso daí me dá força, significa que você tá gostando dos vídeos e quer pra eu fazer mais, tá bom? Então, hoje eu falei sobre o ácido hialurônico. O próximo ativo eu ainda tô pensando sobre o que eu vou falar. Mas, na verdade, antes de falar sobre o próximo ativo, eu quero fazer com vocês uma aplicação de ácido hialurônico. Semana que vem é o meu aniversário e aí eu tô pensando em fazer, junto com vocês, uma aplicação de ácido hialurônico reticulado e de algum dos skin boosters que eu tenho, mas eu ainda tô na dúvida e aí eu vou deixar essa curiosidade para vocês depois, tá bom? Então se inscreve no canal para vocês ficarem por dentro dos vídeos, tá bom? Um beijo, pessoal, até a próxima!